Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 aconteceu no último domingo. Muitas cidades não terão segundo turno e com isso a gente pode dizer que as eleições acabaram e que podemos parar de pensar em política. Só que não. Quem escuta a gente sabe que ser mulher é um ato político. E se você ouviu o último episódio, se ainda não ouviu, vai escutar, sabe que a presença de mulheres em cargos de poder é muito, mas muito baixa, já que nós mulheres enfrentamos dificuldades enormes para nos tornarmos candidatas e maiores ainda para conseguirmos sermos eleitas. Por isso, a nossa participação na política não pode acabar junto com o período eleitoral. Hoje, a nossa conversa é sobre como podemos ser mais ativas politicamente, conquistarmos mais espaços e lutarmos pelos nossos direitos. E para ajudar a gente nesse papo, temos a honra de contar com a presença da Tânisia Cruz, diretora e presidente da ONG Elas no Poder. Tânisia, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Para nós é uma honra estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que é tão importante para todas as meninas e mulheres. Isso aí. Seja muito bem-vinda. Acho que vai ser um papo muito bom e vai ser muito complementar ao papo que a gente já teve no episódio anterior, como a Jana falou, que a gente falou um pouquinho, né, sobre mulheres no poder, mas pensando muito na eleição, né, na importância de a gente votar em outras mulheres. Para a gente começar, como que você enxerga a participação das mulheres na política hoje? Para mim, que tenho 32 anos, eu acho que a gente chega, olhando para a minha geração, com um pouco mais de oportunidades, né? Obviamente que não era assim, nos tempos anteriores, mas hoje a gente consegue observar um pouco mais de oportunidade, sobretudo no campo, de formação sobre política, né? Porque a política não é um lugar estanque que você só chega. Obviamente que nós estamos vivendo em sociedade e o tempo inteiro nós estamos produzindo não só opiniões, mas ações que vão culminar em formas de vida aqui, né? E formas de vida que influenciam nas instituições, que influenciam no nosso dia a dia. Então, hoje, se eu pudesse dizer algo em relação às mulheres na política, obviamente é que a gente tem um pouco mais de oportunidades. Claro que não são oportunidades pura e simplesmente fáceis de atingir e que também não representam o acesso ao pleno direito do exercício da nossa participação política, digamos assim, né? Inclusive, quando a gente fala aí sobre as nuances entre raça, classe, território e tudo isso que faz o Brasil ser um lugar com uma população tão diversa, né? Sim. E a gente fala, quer trazer muito essa questão da vida, né? Fora, política fora da eleição, porque eu acho que muitas pessoas pensam em política na época de eleição, né? Então, vai votar no seu candidato, no deputado, vereador, enfim. E aí depois passa e aí fica um tempo assim de marasmo, sem pensar nisso, né? Como que a gente pode fazer isso, ter essa participação mais ativa, sem necessariamente pensar em período eleitoral? Tem duas coisas assim que eu colocaria aqui para nossa reflexão, né? Primeiro é uma frase que eu posso ter escutado em outro lugar, mas eu tenho certeza absoluta que eu vi em alguns materiais de uma organização aqui do Distrito Federal que se chama CEFEMEA. E essa frase diz o seguinte: o pessoal é político. Então começa por aí. As nossas decisões cotidianas são decisões políticas.
E aí, num segundo ponto, trazendo muito para um âmbito pessoal, entendendo que o Estado é laico e que nós não devemos utilizar a nossa crença para interferir nas nossas decisões políticas do nosso convívio social, mas só para nós, né? Do ponto de vista das minhas crenças, que não precisam ser as crenças de todas as pessoas, eu tenho um cotidiano que reflete muito essa frase. O pessoal é político. Então, em todas as ações que a gente tiver para fora de eleição, com certeza absoluta, o nosso envolvimento já está transmitindo as nossas percepções políticas. E a forma como a gente pode se envolver para mim, não dá para não ser coletiva. Eu não entendo um processo político que não seja coletivo. Eu acho que as minhas visões, né, e enfim, as minhas posturas vão reverberar na minha comunidade. Então, é um processo coletivo, né, gente, que envolve todas nós, mas assim, pensar esse processo coletivo seria dizer que nos cabe, inclusive, não sermos corruptas no nosso dia a dia, fazer decisões mais ajustadas sobre como a gente toma as nossas ações, né, digamos assim. Então, há formas de, por exemplo, você se envolver, mesmo que seja no seu lugar de culto e de crença, né? Com ações que possam beneficiar, enfim, escolas públicas do seu bairro, por que não? Que possam beneficiar as mulheres do seu bairro, ações que possam melhorar o seu cotidiano. Obviamente que é responsabilidade do Estado e de quem está ali nos representando construir formas e estratégias que possam alimentar ações públicas e políticas públicas que façam sentido no nosso dia a dia, mas com certeza essas ações públicas e políticas públicas elas acontecem a partir do nosso envolvimento. E uma das formas muito conhecida aqui no Brasil, por exemplo, é a participação em conselhos. Nós temos os conselhos, aqui no Distrito Federal a gente chama de conselho distrital, né? Então, a gente tem diversos conselhos em áreas extremamente diferentes, mas a gente também tem organizações não governamentais, e se você não quiser se afiliar a uma organização ou algo que tem um CNPJ, existem inúmeras outras ações que você pode fazer, ou simplesmente tomar uma decisão de, no seu dia a dia, não ser uma pessoa corrupta. E por corrupta, não estou falando sobre dinheiro, estou falando sobre uma série de decisões que você toma, colocando em risco a vida de pessoas ao seu redor, como deliberadamente passar no sinal vermelho. Eu escolhi passar no sinal vermelho. É uma decisão política, porque você está envolvendo todas as pessoas ao seu redor, né? Bom, já perceberam a aula que começou, né? É isso, é sobre isso. E nossa, você trouxe tantos pontos importantes, mas eu queria ressaltar a questão de que não tem como a gente não fazer política sem envolver uma comunidade. A gente está num momento, vivenciando um contexto, uma cultura tão individualista, que a gente vê que muita gente vota só pensando nos benefícios que vão trazer para mim, ou, né, para o indivíduo, aquela pessoa, aquele cara, não, eu não vou votar nele porque, muita política social, fala muito do povo, não, eu quero saber como que eu vou me beneficiar. E no fim das contas, assim, todo mundo faz parte de uma comunidade, de uma sociedade, por mais que eu não seja membro de uma religião, de uma igreja, de um clube, eu faço parte de uma sociedade, eu preciso pensar no todo, porque se o todo for prejudicado, eu também sou. Se Vamos trazer para uma visão mais individualizada, no final das contas, de que se o todo for prejudicado, eu também sou. Então, a gente precisa começar a parar para pensar em como que estão as escolas municipais, como que estão as escolas aqui do meu bairro, como que estão as UPAs, como que estão, sabe, como que está o trânsito, como que está a sinalização. A gente não para prestar atenção em coisas que fogem do nosso umbigo. Eu lembro que há muito tempo atrás, acho que eu estava na faculdade, gente, que triste essa fala, há muito tempo atrás, quando eu estava na faculdade, a gente discutiu com um colega de grupo, porque ele, assim, a gente
debatendo sobre a questão de aumentar, de fazer as faixas individuais para ônibus em São Paulo, sendo que 90% do grupo usava o transporte público, incluindo ônibus, para poder ir trabalhar, para poder ir para a faculdade, enfim, né, como locomoção. E o Bonito, que já era de outra classe, que era, né, vinha de outro mundo, tinha lá o seu carrão, e ele odiava que tivesse uma faixa exclusiva para ônibus, porque isso piorava o trânsito. E assim, foi uma briga para tentar fazer ele entender que, fala, cara, mas assim, você fica 30 minutos a mais no trânsito, a gente fica 1 hora a menos. E para ele, não, eu sou contra, ponto, acabou, cada um com os seus problemas, sabe? Uhum, E infelizmente essa é a realidade que a gente vive, né? uhum. Eu tenho a impressão de que nisso que você fala, Janaína, sobre não termos tranquilidade para conversar, eu acho que começa um ponto por aí, né? Que direitos humanos deveria ser indiscutível. Acesso a direitos humanos deveria ser indiscutível, né? E por outro lado, eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de conforto para discordar entre nós. Só que volto à frase anterior, né? Direitos humanos são indiscutíveis. Então, não está, para mim, em uma mesa a gente discutir se a pessoa merece ou não chegar do trabalho e ainda ter lazer. É óbvio que ela merece, é óbvio que todos nós merecemos. E a mobilidade urbana faz parte desse acesso, né? Então a gente precisa realmente melhorar. E aí a gente pode discutir e conversar para chegar num ponto em comum, mas não negar o direito da pessoa. Então, eu acho que a gente está num debate, num diálogo de tantos extremos que a gente está perdendo a humanidade mesmo. Acho que está perdendo a humanidade. Eu achei Infelizmente. interessante você trazer a questão individual, né? Que quanto o individual ele gera reflexo no coletivo, né? Porque aqui no Subversiva a gente fala muito sobre o coletivo, quanto ele é importante e tal, mas é interessante você trazer essa questão do indivíduo, porque, de novo, né? A gente pensa em política muito em época de eleição. E aí depois a gente não sabe o que fazer com isso, né? Por isso que a gente trouxe essa pauta aqui. Porque tá, o que que a gente vai fazer? Mas, na verdade, pequenas ações, elas são políticas também, né? Principalmente a gente sendo mulher, você sendo uma mulher preta. Então, assim, a nossa vida já é política, né? Então, eu achei interessante você trazer essa questão individual, justamente por isso, para a gente perceber que não é, ah, não, mas só eu faço, não tem problema. Só esse negocinho aqui não tem problema. E aí você vai construindo uma sociedade coletivamente, né? Que vai se baseando nessas coisinhas. Ah, não tem problema fazer isso errado, né? Porque sou só eu, afinal de contas. Só dessa vez. Sim, sim. É, Eu fico pensando muito sobre o que a gente pode fazer, né? E eu falei sobre os conselhos. Eu acho que os conselhos, na medida que a gente também se coloca num lugar, não de investigação, assim, mas do cuidado mesmo. O deputado que você vota, o vereador que você vota, às vezes é o responsável por alguma melhoria que possa acontecer na praça da sua cidade, que todas as crianças usam às 5h30, que todas as crianças estão lá na praça. Então, assim, cabe a nós, por exemplo, mandar um e-mail, ir visitar o deputado, perguntar, e aí, deputado, você pode não ter votado nele. Aqui no Distrito Federal são 24 dentro da casa, né? E a gente não tem eleição municipal aqui. Mas a qualquer momento você pode ir entrar, é a Casa do Povo. E na Casa do Povo tem diferentes ferramentas que você pode acessar. O deputado em pessoa pode não estar lá, mas você pode conversar com a equipe dele. Inclusive, dentro da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, a gente tem uma comissão de direitos humanos e outras comissões que vão tratar sobre medidas do nosso cotidiano, né? Então, transporte, saneamento básico, debates que nem passam na nossa cabeça sobre, por exemplo, a regularização de feiras locais. Todo mundo que vai numa feira, todo mundo sabe como uma feira funciona. Então, o que poderia ser necessário para melhorar
como o alimento chega à sua mesa, por exemplo. Tem um deputado responsável por esse tema, e você pode simplesmente, numa sexta-feira, 10h30 da manhã, ir na sala dele e conversar com ele e saber o que está acontecendo. Isso é política. Sim. É isso, né? A gente precisa ressaltar que a política está em tudo e tudo é político. Eu me incomodo muito com esse discurso de que eu não gosto de política, eu não me envolvo com política, só que você se envolve. Você pode não gostar, tudo bem, mas você está envolvido com política. A roupa que você escolheu, a comida que você está comendo. Você tá indo na nutricionista que você quer se alimentar melhor, então você está dando preferência para comer mais fruta e mais legume. Isso é uma decisão política, porque envolve a tua saúde, e a fruta e o legume que você está comendo está contaminado com agrotóxico por causa dos políticos que estão eleitos, que favorecem para que isso aconteça. Tudo é político, tudo envolve política, quer a gente goste ou não. Então, acho que é uma questão assim, de bom tom a gente se importar com isso, né? Sim, sim. Até porque também tem os extremos, assim, sabe? O momento que eu vou na UPA e eu não tenho atendimento, e muito dentro do meu direito eu fico indignada, é política também, assim, a distribuição de médicos, a falta de material. Então, assim, eu acho que, infelizmente, um excelente momento para a gente pensar sobre o nosso envolvimento na política são em momentos que a gente mais precisa de ações que a gente possa acessar e que, de fato, o deputado não estará lá, mas a gente pode utilizar os canais não só de denúncia, mas de averiguação para entender como está a situação da nossa cidade, os serviços que a gente usa, né? Exatamente. Não tem como, assim, eu sempre volto em educação. Porque eu fico pensando nessa questão de que você falou do exemplo da UPA, né? Nossa, lá tá muito cheio e aí eu fico indignada. A gente não tem uma educação política nas escolas de que mostra que isso é política e que você deveria reclamar, e não só reclamar, tipo, nossa, é muito cheio aqui, né? Tipo, tá, não que você não possa reclamar sobre isso, pode, mas além disso, o que que eu poderia fazer? E aí a gente fica nessa posição de conforto, esperando, né, que esses políticos melhorem a nossa vida, e aí chega na eleição, a gente não vota direito também. Então, assim, se a educação não existe, a educação política não existe, é difícil também fazer essa mudança e difícil esperar que as pessoas se envolvam, né? Sim, E ainda tem essa reclamação. A gente espera que os políticos façam, e aí eles não fazem. E a gente fica, porque na política, né? Na É tudo política no Brasil não igual. dá certo, é tudo igual, é tudo ruim. E a gente, eu gosto muito de reforçar que, assim, quem tá lá em cima, quem tá nos cargos de poder, representam o povo em todos os sentidos. Se o pessoal lá não tá fazendo nada, é tudo de braço cruzado, tá só pelos próprios interesses, o que que isso quer dizer a respeito das pessoas que colocaram eles lá? sim, Sabe? Se a gente tá de braço cruzado só esperando que resolvam a nossa vida, sim, é isso. sim, sim. Eu concordo muito com a Camila, assim, sobre educação. Sim. Não vou entrar profundamente, né, nos méritos, mas eu acredito muito, assim, que um processo educativo que seja libertador e transformador pode, sim, auxiliar as pessoas a tomarem mais decisões. E a gente está num contexto, né, que tem conceitos de direitos e deveres. Então, eu tenho os meus direitos, mas eu também tenho os meus deveres. E, obviamente, que buscar soluções pode estar aí entre os limites, né, dos meus direitos e deveres, assim. Então, seria muito, muito bom e muito importante que a gente tivesse nas escolas guias, guias interativos sobre como existir. Sim. E qual seria, na sua visão, né, dentro do que você vê nelas no poder, até na sua própria vida, assim, os desafios que a gente enfrenta, que nós mulheres enfrentamos, quando a gente quer ser mais ativa na política, além das eleições? Sim, eu acho que no cotidiano que as mulheres enfrentam são os diferentes níveis de violência, né? Então, a gente tem a violência de gênero que, enfim, eu vou colocar assim, violência de gênero e estereótipos de gênero.
que a gente vai sofrer no formato de violência doméstica, a gente vai sofrer no formato de violência política de gênero, quando nós somos candidatas ou já estamos no cargo, ou fazemos parte de uma equipe de assessoria de uma candidata, por exemplo, assim, ou a gente vai sofrer violência urbana de gênero, né? Então, tem inúmeras coisas que podem afetar o nosso acesso a uma reunião, por exemplo, assim. Então, no meu cotidiano, por exemplo, não encarando isso como violência, mas são desafios. Eu tenho um filho pequeno, então, para que eu possa ir para uma reunião presencial, e eu sou bem acostumada com isso, bem decidida com isso, está tranquilo para mim e tudo mais, tem toda uma rotina que eu preciso esquematizar, tem toda uma rede de pessoas que eu preciso contactar e que eu tenho que ter uma expectativa muito séria de que tudo dê certo. Então, assim, imagina a quantidade de energia universal que eu estou, assim, exigindo de mim, do meu filho, das pessoas ao redor, do meu esposo, que ao final da reunião encontra a gente, mesmo que eu vá de carro, porque aí eu não volto tarde com meu filho, e aí a gente chega em casa, ainda vai se alimentar, porque passou o dia fora e tal. Então, assim, isso no meu caso, que tem uma rotina que eu consigo mais ou menos mapear. No caso de outras mulheres, que a gente aí, e que eu também posso sofrer nesse meio de caminho, mas aí eu estou falando sobre uma questão de rotina, mas, assim, vamos supor uma mulher que vai para uma reunião que não pode ser muito tarde, que ela ainda vai para a rodoviária. Então, a gente está o tempo inteiro com uma carga mental extremamente exaustiva, pensando o que pode acontecer ou não acontecer para você ir para uma reunião. E não é uma reunião todo dia, é uma reunião que você se interessou e que a gente se organizou para ter um lanche, e aí você tem que pensar no ônibus que você vai pegar, no horário que você vai chegar na rodoviária. Você não pode passar no escuro, porque iluminação pública é um problema. Aí você tem que. O que não está posto, mas você vai precisar fazer isso, porque muito provavelmente o motorista e o cobrador não têm a formação, apesar de terem como dever te atender, no sentido de que você diga, por favor, pare na parada de ônibus mais perto da minha casa, né? Mais próxima da minha casa. Então, se a gente for ver em termos cotidianos, acho que esses são os desafios, né? Agora, em termos estruturais, obviamente que isso faz parte da estrutura também, a forma como as mulheres são tratadas faz parte da estrutura, mas em termos macros, o tempo inteiro a gente está vendo como a gente é impedida de acessar qualquer lugar que seja uma reunião simples para que eu esteja com outras mulheres conversando sobre assuntos do meu interesse. E esse assunto pode pura e simplesmente ser a saúde do meu corpo. Não precisa ser uma reunião tão elaborada, pode ser a saúde do meu corpo, que já é elaborada demais e que eu preciso cuidar do meu corpo e eu deveria ter o direito de sair da minha casa, fazer uma ginástica, um curso, alguma coisa, estar com outras mulheres, conversar sobre coisas que são do nosso interesse e voltar para casa. Você imagina no contexto de uma reunião política em que você tem que separar uma sala, você tem que ver se é seguro, porque nos dias atuais ainda temos que lidar com situações em que, muito provavelmente, reuniões podem ser consideradas ameaças, né? Quando são, na verdade, Eu um te ponto ouvindo, eu sou muito visual, né? Te ouvindo, eu fiquei imaginando um caminho até o lugar, e aí essa mulher com vários obstáculos, só que o homem já tá lá, né? Então, assim, ele já está participando, ele não está passando por tudo isso. Então, normalmente, quem participa são eles, porque não tem toda essa jornada dupla, tripla, enfim. Então, fica muito mais fácil, né? E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, te ouvindo, eu não sei se eu colocaria como desafio, mas eu acho que isso acontece também em empresas. O quanto nós, mulheres, achamos que a gente precisa saber tudo antes de ir para ação. Então, isso acontece em empresa, né? Que normalmente a gente estuda muito, a gente se dedica muito, a gente faz faculdade, faz pós, não sei o que lá. Às vezes o homem médio ali já se candidata para uma vaga que a mulher não se candidataria, né? E eu acho que isso acontece na política também.
de a gente, não, mas eu preciso estudar, entender perfeitamente o que que é tudo, e aí depois eu vou para ação. E aí a gente não vai, por quê? A gente tem muita coisa para fazer além disso, né? Então, Sim, não sei se é um desafio, mas eu fico pensando nisso, assim, né? O quanto a gente se impede de ir para ação porque a gente acha que ainda precisa saber mais. sim, sim. E aí eu colocaria também, Camila, uma visão de gênero, mas também uma visão de raça, né? É, e aí a gente vai olhar para o caso da General Motors, né? Que é o caso emblemático, que é a discussão sobre interseccionalidade, né? E nessa discussão sobre interseccionalidade, se a gente fosse olhar o mundo, homens e mulheres estariam no mesmo lugar, né? E aí, no caso da General Motors, a gente vê que não, que tem uma pirâmide sendo esquematizada o tempo inteiro, né? Em que temos, então, os homens brancos, aí depois as mulheres brancas, depois os homens negros, depois as mulheres negras. E aí, se a gente vai para um contexto de Brasil, e dos apagamentos dos povos que a gente tem aqui, povos indígenas também, enfim, né, a base dessa pirâmide monstruosa e completamente destruída dessa forma, né, em termos de acesso. É, em relação às empresas e às instituições que estão aí com processos seletivos abertos, eu acho que os concursos públicos também vão representar isso. Acho que é uma questão, no concurso público fala-se muito sobre mérito, né? Mas se a gente tem uma estrutura de país completamente desmobilizada enfim, que desencoraja pessoas negras a continuarem nos estudos, isso vai ser refletido na entrada na universidade, nos concursos públicos e tudo mais. Então, por isso, a questão das cotas, né? A realidade das cotas. Então, de fato, sempre tem alguém que chega primeiro em relação aos subalternos, né? Digamos assim, aos subalternos do mundo, né? Às subalternas do mundo, assim. E, de fato, requer-se sempre que a gente esteja provando o nosso conhecimento e provando a nossa capacidade de estar nos lugares, né? Eu tenho feito uma reflexão com algumas amigas e a gente chegou à conclusão que eu, por exemplo, sou uma pessoa que peço muito desculpa por existir, né? Sendo que eu sou extremamente foda. Eu devo ser uma das pessoas mais fodas que eu conheço na minha vida. Mas, em função do racismo, em função do sexismo, e em função de que no processo que eu acredito tem, como eu posso esmiuçar isso para vocês, mas a gente chama de caráter, né? Em função também do caráter das pessoas que estão vivendo, assim. Então, enfim, eu acho que às vezes as pessoas ouvem o que a gente fala e elas simplesmente não querem refletir sobre aquilo e querem naturalmente violentar de alguma forma. Então, em função dessas idas e vindas, eu acabei me tornando uma pessoa que peço muitas desculpas, né? Por existir. E eu fico imaginando a quantidade de meninas negras que não estão aí neste momento também pedindo desculpas por existir, se envergonhando do que falam, se escondendo aonde quer que sejam. Meninas indígenas perdendo todo o seu potencial de participação e de se colocar em meio a situações, meninas de modo geral, passando por situações que são extremamente complicadas, né? E aí, se você for ver uma mulher que é pessoa com deficiência, mais ainda. Uma mulher lésbica, mais ainda. Pessoa trans, pessoa travesti, mais ainda. Então, parece que a gente está o tempo inteiro pedindo desculpas por existir, sendo que a nossa existência é maravilhosa, né? Nossa existência é ótima. Nossa existência é muito... É, papo meio astral, assim, mas nossa existência tem muita luz, né, em cada ser humano, assim. Então, é, é difícil você passar muito tempo da sua vida encarando e entendendo que numa corrida
tem sempre pessoas chegando mais à frente que você, e às vezes você tem um doutorado e a pessoa tem uma graduação junto com olhos bonitos. Uma graduação, olhos bonitos e o dom de conversa fiada e estar encaixada no padrão esperado pelo universo, que é ser um homem branco ou uma pessoa branca. E é isso, uma pessoa cis, Sim. que vai encarar desafios muito menores, né? Do que uma pessoa trans, por exemplo. Só por ser considerado, por estar nesse padrão, é considerado imediatamente mais capaz, mais competente, mais inteligente. E a gente já cansou de ver que não, né? Sim, Não tem sim. nada a ver. Eu só fico assim, estava escutando e pensando, cara, o quanto até para a gente participar fora da. Ok, não fomos eleitas, nananã, fora de cargos políticos, até para essa participação, a gente já tem mais dificuldade. Porque é isso, assim, talvez se eu for cobrar, eu, mulher branca, padrão, for cobrar um vereador, um deputado, perguntar, olha, o que você está fazendo para isso, isso e isso, olha, eu tô vendo isso aqui não é legal. Eu sei que eu já vou com o medo de não ser levado a sério, de sofrer algum tipo de assédio, a gente, né, sabemos disso, dessa possibilidade, de ser desconsiderada, de ser desrespeitada, fora todos os outros poréns, né, que a gente que você já mencionou. O caminho que eu vou levar para chegar até lá, eu vou ter que ir de transporte público, eu vou passar por uma rua que está escura, a questão do horário de trabalho. Cara, eu não vou conseguir ir fazer uma atuação política porque eu tenho a minha casa, a minha família e o meu trabalho para cuidar. Então, tudo tira a mulher do campo da política, né? Principalmente, a gente fala, né, de outras mulheres negras, mulheres indígenas, tudo é feito para que a gente não esteja nesse lugar, né? Seja para ocupar cargos de poder, seja para a gente cobrar algo que nos é básico. Sim. Mas, bom, vamos então. Acho que a gente pode começar a falar agora sobre o papel do Elas no Poder nesse caminho, né? Acho que já falamos da importância, falamos da dificuldade. Conta um pouco pra gente como que foi o processo de criação do Elas no Poder, qual que é o objetivo, qual que é a atuação delas hoje? A Elas no Poder foi fundada, né, criada a partir dos anseios da Karen Verbucci, a nossa primeira presidenta, e da Letícia Medeiros, a nossa primeira vice. Há uma confluência dos estudos e das pesquisas feitas ali no âmbito da Universidade de Brasília, e uma inquietação sobre a ausência de pesquisas sobre a participação de mulheres na política, né? Então, é desse lugar que a Elas no Poder nasce. E com, então, o intuito que vai se consolidando ao longo dos anos, de 2019 para cá, que é a formação e impulsionar mulheres para que elas possam participar na política, né? Então, nisso de impulsionar e de formar mulheres, existem várias etapas, né? Formações mesmo, mas também pesquisa, mas também parceria, mas também, enfim, debates, artigos, comunicação. Então, tem vários eixos para se consolidar essa formação de mulheres, né? De forma prática, criou-se, então, junto com o Instituto Update, a plataforma Impulsa Voto, e essa plataforma é uma plataforma disponível, acessível para todas as pessoas. Temos um grande número de acessos nos países da América Latina para mulheres interessadas em campanhas, interessadas em entender como funciona, sendo candidatas ou sendo parte de equipe, né? A partir da Impulsa, a gente começa a entender que as mulheres precisam ter uma formação ainda mais cedo.
Então, em função dessa formação ainda mais cedo, que o programa Elas na Escola é iniciado. E o Elas na Escola, então, é voltado para meninas negras de escolas públicas de 12 aos 18 anos. A gente tem 3 ciclos dele realizado aqui no Distrito Federal, mas é um programa contínuo onde a gente tem uma rede, né? Essa rede agora tem 51 pessoas, e isso inclui as psicólogas, isso inclui as avós, os pais, tias, as próprias meninas, e com isso, a Elas no Poder tem feito um trabalho de incidência, né, de advocacy, acompanhando o que acontece no Congresso Nacional e acompanhando o que é possível nas agendas municipais. Então, de pautas talvez mais quentes, né, que a gente tenha acompanhado ou esteja acompanhando nesse momento, foi e tem sido, né, esse meandro aí da PEC 9 sobre a anistia dos partidos e lideradas, né, pela coalizão pela licença paternidade. A gente tem acompanhado também a agenda da licença paternidade, para dizer assim 2 temas que a gente tem acompanhado agora. Disso tudo, a nossa expectativa para meninas é que elas possam programar seus interesses de vida, que elas possam receber apoio, sobretudo em saúde mental, e que elas possam também expressar o que elas acreditam que sejam importantes, sobretudo nas escolas que elas estão. Então, a gente recebe muitos relatos, infelizmente, de casos de racismo, de situações de bullying ou de misoginia nas escolas, de transfobia. Do nosso lado, cabe muito a orientar essas famílias como seguir. E do ponto de vista para mulheres adultas, a gente tem um serviço na rede social que fornece uma série de informações, né, de pautas relevantes, e a continuidade com a Impulsa, e agora o Instituto Update acabou de lançar com outras organizações a trilha sobre como falar de aborto nas eleições. Então, tem muita coisa acontecendo, e o projeto também Meninas Cidadãs, que é um outro braço, um pouco resultado da nossa experiência com Elas na Escola, mas não é criação nossa, foi uma parceria feita com a Unicef, que aí a gente está rodando em 8 estados. Legal. Esse projeto Elas na Escola, nossa, eu achei tão lindo, porque no fim, educação de novo, né? Sim, Sim. Porque, na verdade, assim, nós mulheres adultas temos muito o que fazer, temos, mas no fim são elas que vão ficar por aí, né? Elas que vão fazer essa exatamente. política, elas que vão, que precisam muitas vezes ter força para passar por alguns desafios, e aí como ter essa força, né? Se não tem a estrutura, se não tem a educação, né? Sim. Então, eu achei muito legal. Esse projeto, vocês fazem em várias escolas? Ou é tipo, é uma hora numa escola, outra hora em outra? Como que funciona? Então, a gente faz uma chamada aberta, e aí as meninas podem se inscrever Entendi. livremente. Elas precisam, né, estarem pelo menos com a ciência de um responsável, de uma pessoa que seja responsável por elas. Aham. E a gente tem nos nossos registros meninas que são desde aqui do Distrito Federal, principalmente de periferias aqui do Distrito Federal, até também do entorno, né, das cidades aqui mais próximas, tipo Planaltina, Valparaíso e tudo mais. Elas ficam livres para se inscrever, e a gente faz um trabalho de conversar com alguns atores das escolas para que fortaleça a inscrição das meninas, né? Então, a gente tem aí a obrigatoriedade da Lei 10.639, que é sobre o ensino de história afro-brasileira e africana nas escolas, e a 11.639,
645, de 2008, que é sobre história indígena. Então, a gente faz uma proposta para os professores de que o projeto também seja um braço auxiliar para que a escola também possa responder a essas leis ao longo do ano, né, digamos assim. Então, a gente faz o projeto a partir de apoios, né, que vem de doadores e tudo mais, é, nas funções presenciais, mas ele é híbrido, então à distância a gente está sempre em contato com as meninas e com as escolas também, respondendo, auxiliando e tudo mais. Maravilhoso. É só atua no Distrito Federal. Então, só no Distrito Federal, mas aí a gente teve a chance, a oportunidade agora de ter o Meninas Cidadãs, que é um processo um pouco mais avançado do que o Elas na Escola, porque o Meninas Cidadãs ele já começa com a incidência, né? Menina Cidadã está pesquisando quais são as organizações que trabalham com o empoderamento de meninas nos 8 estados, nas cidades participantes. Então, São Luís, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Belém, Salvador. Está faltando alguém, que eu não estou lembrando aqui agora. Mas Brasília não. Recife. Recife. Então, nessas 8 cidades, a gente tem feito um trabalho com a Unicef de escuta e de entendimento de quais são os projetos de empoderamento que já existem. E aí, conversar com as participantes desses projetos para que possa construir ações de incidência já direta. No Elas na Escola, a gente tem um outro ritmo, mas é isso. Aí, agora, a gente está em 9 estados, né? 9 estados. E fala pra gente como tem sido a sua atuação e os seus desafios. Como que tem sido a atuação dentro da política, assim, né? Porque a gente está falando, como participar mais? Acho que você pode trazer muito a sua experiência também, né? Eu tô rindo porque hoje de manhã eu tenho um super amigo que vem a ser meu advogado também. Aí ele ouviu um episódio que saiu ontem do Café da Manhã, né, da Folha de São Paulo, e a gente participou também. Aí ele brincou comigo e falou assim: Nossa, não, 2026 você tem que vir com tudo, né? Aí eu falei: vim com tudo para dentro da minha casa, né, para a paz do meu lar. Aí ele falou assim: é importante também, né? Então, assim, se fosse falar em termos de disputa de cargos eleitorais, não é alguma coisa que eu tenho dentro do meu horizonte agora, não. Mas eu acho muito importante estar antenada com as questões partidárias, né? Como os partidos estão saindo por aí e não tenho a menor expectativa de que os partidos não cometam racismo, né? Enfim, mesmo na direita ou na esquerda, como bem diz a nossa Sueli Carneiro, se eu não estou me enganando sobre quem disse a frase, não tem muitos sonhos assim de expectativa de que o racismo não aconteça, mas para mim eu sempre acho que isso é uma coisa importante, assim, eu sempre soube que sou uma pessoa negra, né? Eu fui enfrentar o desafio do racismo mais diante da minha cara e não o que minhas tias, minha mãe já estava tentando nos proteger na 5ª série, quando eu fui estudar no colégio militar aqui, não militarizado, militar mesmo daqui do Distrito Federal. E foi quando eu me deparei com o racismo pela primeira vez até o primeiro ano do ensino médio. Mas aí depois também até o primeiro ano do ensino médio, chegou na faculdade, no mestrado, estou enfrentando racismo até hoje. Então, da perspectiva de raça, eu acho que eu já passei por muitos desafios e vou continuar passando que vão moldando um pouco a minha percepção de mundo, né? E aí, nesse sentido, eu tenho muita consciência para mim agora que o meu lugar não é disputando um lugar político que seja representativo pelo voto popular num sistema eleitoral brasileiro. Mas
eu acho que estar como liderança num lugar como a Elas no Poder, e eu já tive a oportunidade de estar em outro lugar também como líder, é aprendizado, assim, é uma escola mesmo, assim. Eu tenho costumado dizer que o projeto que eu tive a coragem, né, e estou aí coordenando, que se chama Projeto Catender, está pausado agora por inúmeros motivos, inclusive do aprendizado de liderança, foi minha escola, né? Foi minha escola que me levou até para a psicanálise, assim, me fez voltar para a psicanálise durante quase 3 anos. E a Elas no Poder é a minha faculdade e o meu filho é a minha pós-graduação. Então, são muitos desafios de aprendizado, mas eu acho que eu cheguei também num lugar, assim, pessoal, que é estar gostando de aprender. Aprender dói um pouco, mas é gostar de aprender também, porque não é simples estar numa liderança, não é simples de modo algum, assim. E aceitar que se tem perfil também para liderar é um desafio, porque você está lidando com as suas expectativas, você está lidando com o que o coletivo precisa, você está lidando com a estrutura que vai dizer que mulheres são incapazes e que pessoas negras não deveriam nem estar vivas, né? Então, assim, são muitos elementos para eu estar aqui calmamente falando que eu estou aprendendo. O foco no calmamente, né? Tipo, não, será que ela tá bem, gente? Será que ela tá bem falando isso? Será que ela tá falando isso de verdade? Mas apesar de tudo, eu acho que é isso. Mesmo com tudo isso, como diz a Maya Angelou, eu me levanto, né? Mesmo com tudo isso, eu me levanto. Ai, gente, É, muito bom, muito bom. bom, acho que para a gente caminhar para o encerramento do episódio, como que a gente pode aumentar a participação? Como que a gente já falou um pouco sobre isso no começo do episódio, mas acho que só para recapitular, como que nós mulheres, e aí fica a chamada para ação para as nossas ouvintes, de como que nós mulheres, homens também, mas enfim, como que a gente pode fazer para se engajar mais na política, em ações, para além do voto, para além da participação enquanto cargos de poder, né? Ah, eu não quero me candidatar. Então, tá bom. O que que eu posso fazer além de votar conscientemente? Eu acho que é estar todos os dias avaliando a sua própria postura, né? É muito difícil não ser corrupto, gente. E eu não falo assim, é muito difícil não ser corrupto no Brasil, é porque as pessoas acham que só tem corrupto no Brasil. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Vocês não têm De uma ideia. Olha o ingenuidade. troco do pão que o povo não devolve. O troco do pão que o povo não devolve. Agora pensa numa escala mundial. Pensa numa escala mundial, assim. Lixo no chão, causando entupimentos de problemas de saneamento básico, assim. O Brasil é um lugar que tem muitos problemas e desafios, mas não é o único lugar. Eu acho que é isso, assim, também. O Brasil precisa se dar um pouco mais de moral, assim, sabe? A gente tem muita coisa muito boa. O nosso sistema de ensino, principalmente das universidades públicas, precisa de muito, muito, muito mais investimento, mas é um ensino de ponta, por exemplo, né? E aí dizer de que forma que a gente poderia participar, eu acho que tem isso, assim, reconhecer que o Brasil é realmente, como o hino diz, né, gigante pela própria natureza e, segundo ponto, analisar e avaliar as nossas atuações diárias, assim, e quando eu falo troco do pão, é o troco do pão mesmo, gente, é o troco do pão mesmo, assim, do tipo, achei R$ 10 no chão, R$ 10 é meu ou não é meu? Porque se eu estou falando sobre mais mulheres na política, eu sou a pessoa que vou entrar e vou acabar em um cargo de representação em algum momento.
Então, eu tenho que ter responsabilidade. Se aquilo não é meu, não é meu. Se é ruim, por exemplo, beber e dirigir, né, moçada? Beber e dirigir, se é ruim, vamos tomar uma cervejinha zero, por favor. Vamos para casa. Chama seus amigos para ir lá na sua casa, depois todo mundo vai embora de aplicativo, mesmo que o aplicativo seja um trabalho explorado, mas vamos tentar ir de metrô, marca de tarde, vai de metrô, não quer usar o aplicativo, usa uma bicicleta. Então, assim, acho que tem muitas coisas no nosso cotidiano para a gente avaliar. E no mais, eu diria, prestar atenção nos conselhos, nas formas de participação, nas audiências públicas. Existem inúmeras audiências públicas que a gente pode testar o nosso interesse em estar lá e acompanhar os debates que são sobre a nossa cidade. Então, audiências públicas, conselhos e, diria, especificamente no momento em que a gente está agora. Comece a olhar para os partidos. Senta no Google, pesquisa os partidos, quantas pessoas tem, quantas pessoas não tem, data de fundação, quanto que não foi fundado, que partido que saiu da sigla tal, virou sigla tal, por que que virou sigla tal, quem saiu de tal partido foi para tal partido, por que que saiu do tal partido, para que que foi para o outro. Então, eu acho que pararia por aí, para não dizer as outras coisas, mas instigar vocês. Pesquisa os partidos. Sim. Deixou logo um desafio aí, né, para a galera que está ouvindo. E eu acho que é isso, acho que a mensagem desse episódio é a gente começar a participar ativamente, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo um pouco. Que como ela bem trouxe, assim, um pouco já é muita coisa, né? A gente acha que, não faz diferença, mas faz muita diferença. Então, a gente deixa esse desafio para quem está ouvindo a gente. E só reforçando uma coisa que a Jana falou em algum momento, que ela falou que é muito difícil, né? Sempre tem muita dificuldade, como é difícil a mulher estar na política e tal. Gente, a gente precisa ter consciência e noção que isso não é à toa. Não é à toa que é difícil as mulheres estarem na política. Não é porque política é chato, não. É para reforçar uma sociedade machista que já existe. Então, para eles, é muito interessante que eles continuem no poder. Então, assim, para a gente é difícil, tentam colocar a gente em outros lugares. Então, compra aqui seu creme, sua maquiagem e tal, emagrece, né? Porque esse é o foco que dão para a mulher, mas é porque é, é mais fácil para eles estarem nesse lugar de poder. Então, não é à toa. Então, fica aqui o convite, né, para vocês começarem a perceber isso no dia a dia de vocês e irem para ação também. Sim. É isso, gente. Acabaram as eleições municipais, mas a política para a gente nunca acaba. Não acaba. Como pessoas, como cidadãos. Português me pega às vezes, né, gente? Cidadãos. Mas principalmente por sermos mulheres. É isso, gente. A política não acaba nunca. A gente quer, quer a gente não. É o princípio da filosofia, a ética e a moral. Não é isso? Gente, que episódio maravilhoso. Palmas. Muito Quero obrigada. nossas ouvintes, desculpa, quero nossas ouvintes contando pra gente depois. Pode mandar por WhatsApp, por e-mail, no Instagram, na caixinha aqui do Spotify, nos comentários no YouTube, o que vocês pesquisaram e o que vocês vão fazer a partir de agora, tá? Pode ser só um pouquinho, porque um pouco já é muita coisa. É isso. Queremos. E para finalizar, quem quiser participar do Elas do Poder, o que fazer? Sim. Sim. Então, a gente tem uma estrutura que funciona a partir de voluntariado, né? E à medida que existem vagas, então as pessoas podem ser voluntárias a partir de um processo seletivo, né? A gente acabou de fazer um processo seletivo para comunicação. Aí eu já não sei quando é que vai ter outro, mas em algum momento vai ter. Entrem no Instagram. Exato, gente. Acompanhe pelo Instagram que tem as chamadas. Isso mesmo. Muito bom. É isso aí. No site do Elas do Poder, inclusive, tem um link pro banco de talentos, que eu já deixei o meu aqui abertinho para você ser voluntário, porque eu estou pensando seriamente nisso. Arrasou.
É isso, gente. A gente vai deixar tudo na descrição aqui do episódio também, fica mais fácil. Bom, gente, Maravilha? muito obrigada. Então, para você que ouviu até aqui, comenta aqui nesse episódio, aqui no Spotify, no YouTube, seja lá onde você está ouvindo barra assistindo. Comenta o que você achou. Compartilha esse episódio com mais mulheres, homens, enfim, para todas as pessoas. E, além disso, você pode apoiar o nosso trabalho participando no nosso Apoia-se ou através do Pix, podcastsubversivas@gmail.com. E muito obrigada! Muito obrigada para quem escutou até aqui. Muito obrigada, Tânisia. Maravilhoso, amei a nossa conversa. Não vejo a hora de que esse episódio vá para o ar e que mais pessoas possam escutar. Legal, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Muito obrigada. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano Eu sou a Janaína Marim e esse é o podcast Subversivas.